Você sabe, a gente tem pregado em Filipenses, mas hoje a gente interrompe, né, a nossa jornada em Filipenses, porque estamos na jornada de Tiago. Então vamos a Tiago e quando encerrar a campanha, eu volto a Filipenses. Queria ler então com vocês hoje Tiago 1, versículos 26 e 27. Tiago 1, 26 e 27. Diz assim o texto: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Você teve a introdução ao livro de Tiago, domingo passado. Pastor Jadson pregou sobre quem era Tiago, quem eram os destinatários dessa carta de Tiago. Você lembra então que foi um texto destinado aos crentes que estavam dispersos, gente que foi espalhada pelo mundo de então por conta da perseguição política e religiosa. Então eles tiveram que deixar Jerusalém e se espalharam pelo mundo de então. E por onde iam levando a palavra de Deus, iam ganhando pessoas para Jesus. E agora vem Tiago e ensina, dá algumas instruções a esses irmãos perseguidos e espalhados. E nesse texto que nós estamos trazendo hoje aqui, ele ensina que a religião pura e verdadeira é cuidar dos órfãos, das viúvas, refrear a língua, não se corromper pelas coisas mundanas. Bom, religião aqui no texto de Tiago não tem a conotação de um corpo organizado de doutrinas ou de uma seita. Então, religião, por exemplo, não quer dizer igreja católica ou religião muçulmana ou brahmanismo, coisa e tal. Não é nesse sentido que ele está falando. Ele está ensinando que a religião pura e verdadeira está falando a crentes em Cristo, a cristãos, gente que crê em Cristo Jesus. Então, na verdade, seria isso. A sua adoração verdadeira é esta: cuidar de órfãos, de viúvas, etc. Ok? Então, é um texto específico dirigido a crentes, gente que participava da igreja cristã primitiva. Religião, então, aqui não tem o sentido aqui tem o sentido de postura de culto, de prática externa, litúrgica, ritual através de cerimônias. O que Tiago está nos ensinando é que o culto verdadeiro é refletido através de uma postura adequada diante de Deus. Se você é um crente em Cristo Jesus, se você é um seguidor do Senhor, a sua fé precisa ser evidenciada através de uma língua refreada, de uma língua equilibrada e também por um serviço de caridade aos necessitados. Como o Senhor espera que seja a vida dos seus servos? A vida deve ser avaliada pelas palavras ou pelos atos? Qual a forma verdadeira de culto? Que culto agrada a Deus? Onde entram no culto cristão palavras e atos? No meu tempo de jovem, e lá se vão muitos anos disso, havia uma expressão que a rapaziada usava. Não sei se foi da experiência de alguém aqui, mas havia uma expressão que a rapaziada usava para aquelas pessoas que se achavam as boazudas da vida, os bambambam da paróquia. E a gente dizia assim, crente que está abafando, né? O cara estava pegando uma de bobão, né? E a gente, crente que está abafando. Então, há muito crente que está abafando com a sua forma
de cultuar a Deus com a sua religião. E não está. Alguns pensam que, por manterem certos costumes, agradam a Deus, mas não agradam. Tiago mostra que alguém pode pensar que agrada a Deus fazendo tudo com sinceridade, mas não o agrada realmente. Se alguém cuida ser religioso, não refreia a sua língua, engana o seu coração. Ele mostra que a primeira manifestação da adoração correta é língua refreada. Então, crente fofoqueiro, crente mentiroso, crente loroteiro, crente de língua ferina, leviana, crente murmurador, crente blasfemo, crente que conta vantagem, crente que distorce a verdade, nenhum desses agrada a Deus. Tiago nos mostra que o verdadeiro cristão controla a sua língua. Algumas das coisas que mais tem faltado no meio cristão é a sobriedade do falar, a piedade no relacionamento com o próximo e a austeridade nas palavras. Infelizmente, a maledicência, além do futebol para alguns, é o esporte predileto de muita gente. Falar mal dos outros, fazer comentários, murmurar contra as situações e contra as pessoas. No Velho Testamento, o termo hebraico para palavra é dabar. Dabar era mais do que o som articulado, era a extensão da personalidade de quem falava. O sentido é: somos o que falamos. Jesus disse no Sermão do Monte, a boca fala, ou no Sermão do Monte não, num contexto lá, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, o caráter da pessoa é evidenciado pelo que ela fala. As palavras, o conteúdo da conversação indicam o que aquela pessoa é. Você já esteve perto de alguém que era tão negativo que você se sentia mal, né? Desagradável ali, que coisa, quero cair fora, porque essa pessoa é tão negativa. Eu já contei, né, de uns colegas que eu tive no passado, que tinham tinham expressões assim tão murmuradoras que ganharam apelidos estranhos do pessoal. Então era o Zé Vinagre, o Nuvem Negra, porque era tão ruim todo o ambiente quando eles estavam, porque sempre se queixando, sempre murmurando, sempre reclamando, nada estava bom. É horrível você ficar perto de pessoa assim. Mas, pelo contrário, quando você está perto de alguém que é positivo, para cima, é tão gostoso, né? Porque essa pessoa te eleva também, vai contigo, te leva para cima. Esses são bons. O caráter da pessoa é evidenciado pelo que ela fala. As palavras, o conteúdo da nossa conversação revelam quem somos, indicam quem somos. Ainda que não queiramos, o teor das nossas palavras, das nossas conversações, indicam o teor da nossa personalidade. O cristão autêntico, o crente de verdade, aquele que está vivendo na presença do Senhor, em comunhão com Jesus, mostrará isso na sua conversa. Como é a sua conversação? Do que você fala com as pessoas que o cercam? Crente de verdade, crente que teme ao Senhor, que ama, que respeita, que considera o Senhor, não aumenta, não conta vantagem, não difama, não distorce, não sente prazer em passar notícias frívolas, desagradáveis, mentirosas. O crente que está sob o domínio do Senhor não se alegra com a infâmia, portanto, não fabrica nem divulga fake news. Você sabe,
A nossa sociedade vive um tempo assim extremamente difícil. É tanta mentira, é tanta acusação, principalmente devido à política brasileira, que não é das mais saudáveis. Então é acusação de A para B, de B para A, e fake news montada e mandando para todo mundo. Então, não crie fatos mentirosos, não divulgue também. E Tiago continua: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se da corrupção do mundo. Ele nos desafia. É tão agradável estar numa reunião da igreja quando o louvor é tão gostoso, tão expressivo, as pessoas tão embevecidas pelo Espírito de Deus. E nosso diácono aqui, obrigado, senhor. É tão gostoso esses momentos que a gente passa de comunhão, de alegria no Senhor, e a gente diz assim: eu ficaria a noite toda, eu passaria o dia todo aqui. Nós fazemos como os apóstolos fizeram no Monte da Transfiguração. Jesus transfigurado lá, e eles acham aquilo tão maravilhoso, e pedem: vamos construir uma cabana aqui para a gente, vamos ficar aqui. E a gente tem esse desejo, mas esses momentos contemplativos são passageiros. A gente os vive para crescer, para nos fortificar, e a vida que segue a gente sai para o ministério. A gente recebe e dá no serviço, no ministério. E Tiago, então, não está pregoando uma religião mística, não está pregoando algo místico, de contemplação, algo que é dissociado da vida normal, não. Ele está dizendo que aquilo que nós manifestamos no culto deve ser demonstrado na vida, no dia a dia. Então, ele diz como deve ser a nossa expressão de culto no dia a dia: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. É manifestar simpatia, solidariedade àqueles que sofrem, aos que estão necessitados. Há uma falsa espiritualidade por aí, um imobilismo entre as pessoas que nos impede muitas vezes de ver as pessoas como elas são na realidade. Vemos as pessoas como almas a serem salvas, e são mesmo almas a serem salvas. É nossa tarefa, é nosso trabalho falar de Jesus, anunciar as boas novas de salvação, falar do amor de Deus, para que essas almas, essas pessoas venham conhecer a Cristo. Mas não são almas dissociadas de um corpo, dissociadas de um espírito, dissociadas de uma mente. São pessoas que têm carências, que têm necessidades reais, concretas, integrais. As pessoas têm necessidades reais, materiais, e a esses nós devemos assistir também. Diz ele: visitar as viúvas e os órfãos. A ideia de visitar é bem mais ampla que a nossa palavra visitar traz em português. Significa, no original, visitar para socorrer. Então não é uma visitinha: vim comer um pão de queijo, tomar um cafezinho, tchau, como é que foi o negócio lá? Foi tudo bem. Não é simplesmente isso. É visitar para dar assistência, é visitar para socorrer, é visitar para fazer o bem, é visitar para trazer essa pessoa junto. Não é apenas uma visita, mas prover as necessidades da pessoa. Então, a religião pura e sem mácula, o culto verdadeiro sem mácula, puro, é ajudar as pessoas que necessitam. Podemos ver aqui necessitados de uma forma bem ampla, não apenas viúvas, não apenas órfãos, mas num sentido mais largo, mais amplo. Porque quem é o seu irmão necessitado? Talvez seu irmão necessitado não precise de uma cesta básica. E por falar nisso,
Semana que vem é tempo de a gente entregar as cestas que abençoam tantas pessoas por aí. Quem é o seu irmão necessitado? Talvez ele não precise de uma cesta básica, mas precisa de um estímulo, de uma palavra de conforto, de uma palavra de estímulo, de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de exortação, talvez uma palavra de disciplina, de correção. Esse é o necessitado, pode ser o seu necessitado. Talvez alguém que precise de uma amizade, de uma palavra de diretriz, de direção, de orientação. Estamos provendo, estamos atendendo aqueles que necessitam. Você está provendo. Os adjetivos aqui que a gente citou, pura e imaculada, religião pura e imaculada, são alusivos aos sacrifícios judaicos do Velho Testamento. Você lembra que a religião judaica era uma religião de sacrifícios. Eles levavam um animal para ser imolado, e lá o sumo sacerdote fazia o ato sacrificial e declarava expiados os pecados e coisa e tal. E você lembra como é que tinham que ser esses animais, esses sacrifícios? Animais puros, sem mancha, puros e imaculados, sem defeito, sem mancha. Então, Tiago está fazendo uma alusão ao culto judaico. Olha, religião pura e imaculada. Porque eles precisavam trazer animais puros e imaculados, sem manchas. Então, atender os necessitados. Essa era a religião, o tipo de oferta que agradava a Deus. O ritual e os sacrifícios eram a religião típica dos judeus, mas para Deus, a atitude do coração era mais importante do que a parte exterior. A parte exterior tinha sim o seu valor, era necessário, mas muitas vezes a pessoa tendia a viver a sua vida independente, e às vezes o coração longe de Deus, mas levava lá para fazer o seu ritual. Quando isso acontecia, Deus punha o dedo na ferida, não se deixando enganar, não se levando pela conversa do crente lá, do judeu, e dizia assim, como disse em Isaías 1:11: de que me serve a multidão dos vossos pecados, dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, já estou farto dos teus holocaustos, da gordura dos animais cevados, e não folgo com o sangue dos bezerros, nem de carneiros, nem de bodes. Estou farto, estou cheio, não aguento mais. Em outras palavras, Deus estava perguntando: como é possível que vocês sejam tão tontos, tão estúpidos, tão tolos de pensar que sangue e gordura de animal tem algum significado para mim, quando vocês vivem a sua vida de qualquer jeito, praticando injustiça, fazendo mal às pessoas, oprimindo os necessitados, viúvas, órfãos? Que me importa os seus sacrifícios? O que Tiago então diz o mais belo ritual, a mais excelente liturgia, a melhor forma de culto oferecida a Deus são o sacrifício do serviço aos pobres, a pureza pessoal, a língua purificada. Para Tiago, o verdadeiro culto não reside em belas vestimentas. Na religião judaica eles vestiam aquelas, como é que chamam? Aquelas túnicas, aquelas estolas, né? E outras religiões por aí o mesmo, até mesmo no meio cristão evangélico, tem aqueles que se paramentam todo, mas ele está dizendo, olha, o culto verdadeiro não reside nessas vestimentas, nessa bonita liturgia, nem na música majestosa, as cerimônias perfeitas, ainda que isso possa ter valor, mas o que Deus quer ver mesmo é serviço prático ao próximo, quer ver mesmo pureza na sua vida pessoal. As mais formosas formas de culto jamais poderão substituir o amor fraternal, o serviço aos que precisam.
É perfeitamente possível que uma igreja esteja tão ensimesmada, ou seja, tão voltada para si, para a sua arquitetura, para o seu equipamento, para a sua música, para o seu, seja lá o que for, para as suas atividades, que não tenha tempo, não tenha dinheiro para o serviço cristão prático, porque investe tudo nela mesma. É isso que Tiago está condenando. Na realidade, ele está condenando aquilo que os profetas do Velho Testamento já haviam condenado desde muito tempo. Por exemplo, o Salmo 68, 5 diz assim, diz que Deus era o pai dos órfãos e das viúvas, era pai dos órfãos, defensor das viúvas. Zacarias 7, 6 a 10, não lerei o texto, mas faço menção do que diz lá, diz que o povo encolher os ombros, endurecer o coração, deixando como pedra. Quando o que Deus queria que eles administrassem justiça, que mostrassem misericórdia, compaixão ao próximo, que não oprimissem a viúva, ao órfão, ao estrangeiro, aquele que necessitava. E Miqueias também traz a ideia de que os sacrifícios rituais eram inúteis se o homem não praticava a justiça, não amasse a misericórdia e não se conduzisse de forma pura no meio das tentações do mundo. Órfão e viúva eram as pessoas, órfão e viúva eram as pessoas mais necessitadas economicamente no judaísmo, porque perdiam o chefe da família e ficavam desassistidos. Então não tinham, as mulheres não trabalhavam naquele tempo, né? Então a mulher ficava desassistida, sem meios de subsistir, os filhos ficavam desamparados. Então eram as pessoas mais carentes no mundo de então. Então cabia, no caso, aos irmãos na fé, prover o sustento, prover ajuda a essas pessoas que estavam necessitadas. O versículo 27 ensina a guardar-se da corrupção do mundo. O cristão deve guardar-se do mal. Você sabe, a Bíblia não é uma coxa de retalhos, a Bíblia é uma unidade, ou seja, a Bíblia concorda com a Bíblia. E esses dois aspectos de Tiago surge também em Miqueias 6,8, conforme eu já falei, agora eu leio o versículo. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência, e andes humildemente com o teu Deus. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a verdadeira religião apresenta duas linhas, uma horizontal e uma vertical. Uma para cima, na direção de Deus, e outra para os lados, na direção dos homens. Mundo é um sistema de valores organizados contra Deus. Mundo aqui não é o globo terrestre, mas é o sistema, como a gente fala aí, o mundão. Como está a nossa sociedade? Só você olhar a nossa sociedade brasileira, mundial também, porque nós somos apenas um reflexo do que está ocorrendo em todo o mundo, né? Como está terrível, né? Nossa sociedade. O mundo, como está terrível. Quanta maldade, quanta coisa ruim rolando por todos os cantos. Então, o mundo é um sistema de valores organizados contra Deus. Então, não ame o mundo, não adira a essas filosofias mundanas que se opõem à palavra de Deus, que se opõem à igreja de Deus. Seja consciente, busque orientação na palavra de Deus para se posicionar diante daquilo que o mundo tem oferecido. Tiago nos mostra uma religião em termos de optar por Deus e fazer
o bem. Ou se é amigo do mundo, ou se é amigo de Deus. Ambas as ideias são necessárias. Deixa eu reformular, senão vão pensar que é ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não é isso. É servir a Deus de coração, adorar, celebrar, mas servir ao próximo. Ambas ideias são necessárias ao conjunto. A religião que trata apenas das necessidades espirituais, encarando o homem como se fosse uma entidade descarnada, ou seja, sem carne, não é muito proveitosa. Que adianta só falar das coisas do céu? No céu vai ter rua de ouro, vai ter, sei lá, de cristal, né? Eu nunca gostei muito dessa ideia, embora ela seja a Bíblia fala, tá bom, pessoal? Mas não foi algo assim que me motivou nunca. Talvez você sim, tudo bem, não vamos brigar, porque a Bíblia fala de ruas de ouro, coisa e tal, mas para mim sempre foi algo muito simbólico. Vai ser tão bom que é como se fosse assim. Mas muita gente às vezes vive no céu, sabe? Vamos para o céu, graças a Deus, nossa pátria está nos céus, isso é bênção. Mas por enquanto estamos aqui, então aqui somos embaixadores. Enquanto somos embaixadores do nosso rei aqui na terra, vamos fazer o bem, vamos abençoar, vamos socorrer aqueles aflitos que precisam de uma palavra, de uma mão estendida. É assim que deve ser a nossa religião. Porque o homem não existe apenas em contexto vertical. O homem vive em grupo, vive num contexto social. Ao mesmo tempo, reconhecemos que um ativismo social, sem a pureza de vida, sem o engajamento nas coisas, na obra de Deus, sem Deus no comando da vida, também não tem efeito. Então, guardar-se da corrupção do mundo, ter uma vida limpa, santa diante de Deus, é extremamente necessária, se queremos que o nosso culto, a nossa religião, agrade ao Senhor. A recomendação de nos guardarmos da corrupção do mundo, quer dizer que nós temos que fazer o nosso trabalho sem nos contaminar pelo mundo corruptível, ou pelo mundo corrupto. Lembra que Jesus, no seu ministério, uma vez vinha lá e conta a Bíblia que um baixinho, pequenininho, publicano, cobrador de impostos, odiado pela população, subiu na árvore. É a história de Zaqueu. A criançada sabe essa história muito bem. Então Zaqueu subiu na árvore e Jesus falou o quê? Desce, Zaqueu, porque me convém jantar na sua casa. Vou lá. Opa, eu não tenho essa coragem de dizer, me chama aí que eu quero ir lá na sua casa, né? Mas Jesus falou, Zaqueu, desce que eu vou hoje para a tua casa, vou jantar contigo. E os caras, né, os fariseus, os religiosos ficaram, que isso? Na casa de um pecador, de um publicano, coisa e tal. Pois é, o desafio para nós é irmos às casas dos Zaqueus da vida, comer com eles, nos envolver com eles, sem nos envolver no pecado ou na corruptibilidade deles, sem nos envolver nos padrões do mundo. Estar lá para ser bênção. Muitas vezes a pessoa se converte, vira a cara para todos os seus amigos antigos, os da balada, sei lá do que, do forró, coisa e tal, e agora eu sou santo, sou de Jesus, graças a Deus, é santo, é de Jesus, mas mantenha o contato, para falar do amor de Deus. Não precisa rompe com o pecado, não com o pecador. É assim que a gente gosta de se expressar, né? Deus ama, odeia o pecado, mas ama o pecador. Faz a mesma coisa, ame o pecador e abandone o pecado. Então, que a nossa vida seja assim, no contato com os Zaqueus. Qual é o problema? Falando do amor de Deus. Também com as samaritanas da vida. Lembra lá do poço de Sicar? Chegou Jesus, estava lá a samaritana, meio-dia, sol a pino. Ô, mulher, me dá água aí para tomar. Ô, como tu és judeu, vai falar comigo samaritana. Jesus conversou com a mulher pecadora que tinha tido um monte de marido. E ela deu água, e ele deu para ela a água da vida, porque não a isolou.
E poderíamos falar de Madalena, coisa e tal, mas deixa para lá. Então, devemos saber igualmente marcar os limites quando almoçar na casa dos fariseus, como Simão. Nesse caso, não nos deixando contagiar também pelos moralistas que diziam: não pode falar com fulano. Sabe, o importante é você cumprir o seu chamado. Precisamos apanhar o gosto de brincar, de sorrir, de chorar com qualquer tipo de pessoa, segundo as circunstâncias nos permitam, sem corromper o nosso caráter cristão, sem deixar que os nossos costumes sejam corrompidos por outros que são diferentes dos nossos. Mantém o contato. A pureza não se mantém pela separação absoluta, pelo isolamento das pessoas, mas pelo costume de pedir que o Senhor nos acompanhe em cada contato, que o Senhor vá conosco nas visitas, que o Senhor vá naquele jantar, naquele almoço, naquela visita, para que ali a gente seja bênção, para que ali brilhe a luz do Senhor, para que ali aquela pessoa conheça do amor de Deus. Então, para terminar, nós sabemos guardar silêncio quando isso é esperado de nós? Sabemos controlar o fluxo das nossas palavras? Ou somos daqueles que, se mordermos a língua, vamos morrer envenenados? Essa religião, esse culto não é válido. Outra coisa, não pensemos que o nosso culto se constitui apenas de cânticos, de orações, apenas isso. Isso faz parte, sim. Isso é bom, sim. Deve ser praticado, sim. Mas também isso tudo precisa ser acompanhado pela manifestação do amor às pessoas. Tiago ensina, vamos aprender com ele, a religião pura e imaculada, ou seja, o culto verdadeiro do cristão, sem mácula, sem mancha, é visitar órfãos, viúvos, necessitados nas suas aflições e também manter-se limpo da corrupção do mundo. E aí? Vamos praticar a religião verdadeira? O culto que agrada a Deus? Vamos pedir a isso ao nosso Senhor? Querido Deus, Pai Celestial, louvamos o Teu nome e Te bendizemos. Agradecemos, Pai, pela palavra de Deus, que nos desafia a seguirmos firmes, fazendo o nosso trabalho com responsabilidade, com zelo, guardando-nos da corrupção do mundo, purificando nosso modo de ser, de viver, visitando também, abençoando aquelas pessoas que precisam de uma palavra, de um apoio, de um auxílio, Deus. Que como igreja, como pessoas, nós possamos ser esses que praticam a religião pura, imaculada, assistindo, ajudando, abençoando quem precisa. Deus, sê conosco. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.